Olá, pessoal! Olá, quinto ano! Vamos começar as aulas da nossa quinta-feira, tá certo? Que teremos aula de português e ciência das religiões, tá bom? Bem, hoje vamos começar a falar, sobre o nosso assunto de ciência das religiões, tá? Vamos começar a estudar sobre as diferenças, um pouco, introduzindo o nosso assunto sobre a consciência negra, que será comemorado, em novembro. E já vamos começar a falar um pouco, conhecer um pouco sobre as diferenças que existem, entre as pessoas. Como todos sabem, e já falamos muito sobre isso, as diferenças entre as pessoas, o respeito, dessas diferenças. E hoje vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Hoje vamos iniciar essa conversa, esse pensamento sobre o respeito às diferenças. Então, a partir desse estudo de hoje, vamos dar início a esse pensamento. No textinho que foi para vocês, a nossa atividade na folha, ela tem o título de Por que somos diferentes? Por que existe essa diferença entre a cor da nossa pele, como o nosso cabelo como os nossos olhos são, o formato da nossa boca, o formato do nosso nariz. Isso tem muito a características de cada raça, Temos a descendência dos índios, dos africanos, dos asiáticos, dos portugueses. Então, isso tudo são heranças, de outros povos. Como vocês sabem, o povo que habitava inicialmente o nosso país eram os indígenas, depois foi descoberto pelos portugueses, daí foi trazendo as influências dos outros países, dos asiáticos, dos africanos, dos italianos. Então, o nosso país é um país muito diversificado. Existem várias diferenças, em relação às nossas raças, que é a descendência, do nosso povo. De quem estamos descendendo, de quem são os nossos descendentes, as nossas heranças. Então, isso reflete muito na cor do nosso cabelo, como é a fibra do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o formato dos nossos olhos, o formato da nossa boca, até mesmo o formato do nosso nariz, a nossa altura. Isso muda muito a partir das heranças que temos na nossa família, E esse nosso texto, ele já fala um pouquinho, sobre uma dessas heranças, que se somos todos descendentes do primeiro homem que surgiu na África, então podemos nos perguntar por que somos tão diferentes, não é mesmo? Então, por que temos todas essas diferenças? Como eu já disse, são heranças dos povos, do tipo de herança que temos, que cada um é diferente, Então, esse nosso texto, ele fala um pouquinho sobre essa informação, tá certo? A leitura desse texto sempre fica com vocês, porque senão se eu for ler com vocês, nossa aula fica muito extensa. Então, a leitura e a compreensão sobre o texto fica com vocês, tá certo, pessoal? E o nosso texto, ele fala o porquê de algumas adaptações que foram tendo, no exterior do ser humano, na sua forma de pensar, nos seus gostos alimentares, nas suas tradições, nos seus gostos musicais. Em tudo existe um pouquinho da herança dos povos. E hoje será o estudo sobre esse povo africano, que é em relação, ao nosso estudo sobre a consciência negra. Como todos vocês sabem, é importante a gente respeitar essas diferenças. Porque ninguém realmente é igual, ninguém pensa igual, ninguém fala igual. Somos todos pessoas diferentes. Na altura, no gosto musical, no gosto por comidas, na sua forma de andar, na sua forma de falar, a cor da nossa pele, a forma que o nosso cabelo o jeito do nosso olho, tudo muda. Não somos nada iguais. A gente tem um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho do nosso pai, um pouquinho de uma tia, de um tio, de um avô, uma avó. Não é isso. Mas ninguém é igual a ninguém. Pessoas que têm irmãos gêmeos, mas até pessoas que têm irmãos gêmeos têm as suas diferenças, têm a sua forma, de pensar diferente, de falar diferente, de agir diferente. Então, é sempre importante saber um pouquinho sobre essas diferenças e aceitá-las mesmo assim, porque ninguém é igual a ninguém.
E temos aí 3 questõezinhas, tá certo? Que vocês vão falar, né, a opinião de vocês sobre isso que acabamos de estudar. Porque somos tão diferentes, tá certo? É o tema da nossa aula hoje. E falar um pouquinho sobre esse respeito, né? Depois de ler atentamente o texto, explique com suas palavras por que somos diferentes. Tá certo? Então, com as palavras de vocês, vocês vão dizer por que somos diferentes. E eu quero uma resposta bem elaborada, porque temos uma boa quantidade de linhas aí, tá certo, pessoal? Segunda questão, fale com suas palavras qual a importância de respeitar as diferenças. Qual é a importância de se respeitar essas diferenças, tá certo? E terceira e última questão, vocês vão pesquisar sobre as influências africanas na cultura brasileira, tá certo? Então essa atividade ela vai valer alguns pontos, então vocês façam, vocês caprichem, mostrem um pouco sobre essas heranças, porque vamos trabalhar muito elas nesse finalzinho do mês, né, para o começo do próximo, porque vamos estudar sobre a consciência negra, vamos conhecer um pouco porque existe essa data, tá certo? Então, meus amores, façam essa atividade com todo o carinho, tá bom? Espero que vocês consigam absorver o máximo desse estudo, que é o respeito, né? Respeitar as diferenças, que é importante, né? Se queremos que nos respeite, também precisamos respeitar as pessoas, tá? Então, um cheiro pra vocês e até a nossa próxima aula, tá, pessoal? Tchau!